em relação, por exemplo, à cobertura vegetal, uso do solo, enfim, tá? Bom, e agora, o que acontece quando a gente chega no espinhaço é que há uma mudança muito significativa da paisagem, muito mesmo. Aquilo que era muito monótono nessas áreas, em razão da estrutura geológica, que é muito horizontalizada, um relevo mais plano, enfim, quanto mais a gente agora vai na direção do espinhaço, mais esse relevo vai ganhando diversidade, mais ele vai ficando heterogêneo. Não o relevo, a paisagem como um todo, tá? Então, o que a gente vê aqui nesse trecho, a gente vê um vale central, né? No topo dessas estruturas da terra, estão vendo os afloramentos de rocha? Oi? Fala virar pra cá que não deu pra... No topo lá, os afloramentos de rocha de tonalidade mais cinza, dá pra ver lá? Tá? Que não é mais o calcário, tá? São essas rochas em amarelo do mapa geológico, que são sobretudo os quartzitos. Então a gente não tem só quartzito aqui, tem quartzito e outros tipos de rocha. Mas no topo, o quartzito é uma rocha muito resistente, que essa rocha também que está aqui atrás, olha, tá? E eu disse para vocês no campo que a gente foi para Ouro Preto, para Quadrilátero, que lá a gente viu na folha Ibirité um afloramento lá de quartzito, mas que a região lá tem pouco quartzito no Quadrilátero, sobretudo a região que a gente visitou, mas que aqui no espinhaço já é o contrário, a gente tem muito quartzito e os itabiritos praticamente não existem por aqui, tá? Bom, então os quartzitos, vocês vão perceber que essa rocha de coloração mais acinzentada, ele é aquele que vai sustentar as cristas de terra, mas a gente vai ter sempre intercalado com as cristas, se tem uma crista lá, nós vamos ter sempre um vale associado, próximo, o vale atrás daquelas cristas e por aí vai, tá? Bom, lembram do ponto de vista da organização da rede hidrográfica que a gente discutiu mais cedo e que tem um dos mapas que trata disso? O espinhaço funciona como um divisor de águas, não é isso? Uhum. É divisor de águas entre São Francisco, onde a gente ainda está, do lado de lá, Bacia do Rio Doce, tá? O Jequitinhonha está para Nordeste ainda, tá? Então, pelo fato de ser uma área altimetricamente elevada, hoje a gente vai ter os divisores, divisores importantes, inclusive no estado de Minas, nós vamos ter então as nascentes na região mais alta, formando cursos d'água, que aí córregos, ribeirões, rios, enfim, que descem o Planalto e que, ao chegar nessa região da escarpa do Planalto, geram uma série de trechos encachoeirados. Então, não sei se vocês conseguem perceber um cânion ali, olha, um corte mais íngreme, outro corte mais íngreme do lado de cá, formando um V ali no meio, percebe? E no meio dali a gente tem um rio que chama Rio Paraúna, e naquele trecho que passa no meio daquele cânion, a gente tem um rio todo encachoeirado. E não é um rio só que acontece isso. Nós temos vários lugares. Todos esses rios que descem o Planalto, você tem isso. Então, no mapa que vocês vão ver sobre o circuito turístico, vocês vão encontrar um circuito no Espinhaço, na região de Milho Verde, eu não sei se alguém conhece. Naquela região tem um circuito que eles chamam de circuito das cachoeiras, porque é quando chega num expoente assim de cachoeiras muito belas, um aspecto cênico muito interessante, algumas particularidades, criaram um circuito para a questão da atratividade turística. Vocês vão poder verificar isso, mas não significa que as cachoeiras estão somente lá, nessa área do Espinhaço. Elas formam um grande parte também desses rios que descem a borda do Planalto. Vocês estão entendendo o que a gente está dizendo? Tá? Agora, ali, olha, aquela área mais plana lá embaixo, é uma área de uma represa da CEMIG, uma represa muito antiga, que está muito assoreada, mas que não tem condição de ir, esse ônibus não entra na estradinha, mas é muito interessante lá embaixo. Você tem uma barragem, onde tinha uma cachoeira de uma dimensão considerável, enfim, eles fizeram no topo da cachoeira um barramento. Tá? Se vierem por aí a passeio, vale a pena descer. Tem um resto de uma cidade que não existe, uma vilazinha da CEMIG que não existe mais, que eles foram desmontando isso e tal, e a CEMIG fez uma reativação desse sistema aí de geração de energia e usa em parte me parece, a ideia era fazer energia para a região de Curvelo, tá?
mas ela está muito assoreada, ela é muito antiga, enfim, ok? Bom, então guardem isso. Todos esses rios que descem então o Planalto, seja o Paraúna ou qualquer um deles, e outros que não aparecem no mapa dessa escala, eles acabam na descida do Planalto gerar esses cânions e essas cachoeiras, que tem uma atratividade, um potencial, e já é em parte utilizado como atratividade turística, tá? Os passeios de ecoturismo na região aqui de Diamantina, muitas vezes eles andam nesses topos da serra, percursos ao longo dos topos, mas percursos também ao longo dos vales, por questão de banho, de trecho cachoeirado e os esportes que vêm daí, associado com a água, no caso, tá? Ok? Então, eu queria que vocês ficassem atentos daqui para frente. A gente vai fazer uma parada mais lá em cima, pra vocês terem uma ideia mais de conjunto do Espinhaço, mas, e vocês, espero que fique claro, o termo Serra do Espinhaço não é um termo muito adequado, porque a serra, ela pressupõe uma crista alongada. Não sei se vocês têm essa ideia de serra, mas o Espinhaço não é uma crista alongada. O Espinhaço é um conjunto de terras elevadas, por isso um planalto, e no topo desse conjunto de terras elevadas, uma série de cristas, uma série de serras no interior do Planalto. E daqui para amanhã eu acho que vai ficar um pouco mais claro, tá? Um pouquinho mais claro quando a gente subir, ter uma visão lá de cima, e acredito que mais amanhã, ou dependendo se a gente conseguir fazer mais uma parada, ainda além dessa que a gente vai fazer, chegando lá em Diamantina, talvez fique mais claro. Tudo bem? Ok? Bom, e eu gostaria que vocês estivessem atentos a essa questão da diversidade dos elementos que compõem a paisagem, tá? Onde são mais diversificados, onde são menos diversificados. Não digo só para cá, eu digo para ao longo do trajeto como um todo. Perfeito? Ok? Tá? Alguma questão? Então, falamos da hidrografia, falamos da geologia, as rios do solo. Comecem a prestar atenção para ver o que acontece, porque vai mudar bastante, né? Onde a gente tem os quartzitos, essas rochas que têm um comportamento na superfície muito diferente dessa área que a gente estava passando, as próprias pastagens, o uso do solo vai mudar bastante. Continua, se começou remanescente de quê? Arbustivo, remanescente de quê? Olha a característica das árvores, dos arbustos. Do cerrado. Então a gente está em área de franco domínio do cerrado. Agora, o cerrado, eu já disse para vocês do outro campo, ele não é uma formação vegetal. O cerrado é um complexo de vegetação. Dentro desse complexo há diferentes formações vegetais. No caso dos afloramentos, é o que se chama, na literatura, de campo rupestre. Tá? Porque as árvores, vocês vão perceber que quanto mais extensos são os afloramentos, mais delgado é o solo, quase as plantas, os vegetais em cima da rocha, as árvores são menores, mais raquíticas, os troncos mais retorcidos, porque as condições de sobrevivência são muito agressivas, muito difíceis para a cobertura vegetal, tá? E é nessas áreas que vão aparecer as orquídeas, as bromeliáceas, algumas espécies endêmicas que o pessoal, mesmo lá da ciência biológica, e hoje da Federal aí de Diamantina, eles pesquisam, o pessoal da biologia, mostrando um certo endemismo, enfim. E essa área que a gente está entrando é uma área reconhecida pela Unesco como uma reserva da biosfera. Okay? Então ela tem uma relevância do ponto de vista científico, paisagístico, de acervo geológico, botânico e por aí vai, geomorfológico e tal, que é considerável. Daí ter sido classificado dessa maneira. Tá? Alguma questão? Ok? Então fiquem atentos aí, o percurso é muito bonito, muito interessante, mas a gente não tem condição de ficar parando em todo lugar, tá? Tem que sempre achar um acostamento mais largo, uma coisa assim, a gente para mais lá em cima. Perfeito? Mas fiquem atentos ao que se passa e está um bom horário para fotografia, que o sol não está muito... Tira foto.